Olá, amigos do Publicando Fé, meu nome é William Igor e hoje eu estou aqui com uma convidada super especial. Ela é a Lorena, a minha esposa. Sim. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui para dar sequência no nosso vídeo que nós estamos tratando. Estamos na segunda parte do nosso vídeo sobre os motivos que levam as pessoas a se casarem. Na primeira parte nós falamos dos motivos não saudáveis que levam as pessoas a se casarem. Então essa primeira parte eu vou deixar aqui embaixo na descrição, está lá no canal da Lorena e você pode acompanhar lá a primeira parte. E nós vamos hoje falar dos motivos saudáveis que levam a pessoa a se casar, não é isso? Isso. A primeira razão, o primeiro motivo saudável que leva as pessoas a se casarem é por ser a vontade de Deus. O que você me diz por ser a vontade de Deus para as pessoas se casarem? Por ser um motivo legítimo para as pessoas se casarem? Em Gênesis fala que Deus disse que não é bom que um homem estivesse só. Isso. E isso ele disse lá no jardim, para quem conhece a história. E a presença de Deus bastava para ele, né? Mas Deus é que disse, não foi nem ele, né? Verdade. Então Deus viu ali que o homem precisava de uma companhia. De uma companheira. Então por isso que eu acredito ser a vontade de Deus. O casamento. Isso. Pra outra pessoa. Isso, o autor fala sobre isso aqui no livro, né? Ele fala que era realmente a vontade de Deus antes da queda, antes do pecado. Adão vivia só, mas Deus viu que ele vivia só e que seria bom que ele tivesse uma companhia, uma auxiliadora idônea. Mas aí vem um ponto, né? Que as pessoas podem se perguntar: e quem nunca vai se casar? Aquela pessoa que Jesus falou que poderia ser celibato, né? O que nós conhecemos como celibato, eunuco, foi a palavra usada ali em Mateus, porque o apóstolo Paulo vai dizer que dom é um casamento. Casar é um dom. Justamente, casar é um dom. Então quem não tem um dom quer dizer que não vai nunca se casar. Sim. E não tem problema no reino de Deus. Não é pecado também. Não é pecado. Nem é pecado você se casar também. Nem é pecado se casar. Então, tem esses dois motivos, né? Não é a questão de ser a vontade de Deus que todo mundo case, mas dentro do contexto, para as pessoas que têm o dom, é uma boa razão se casar, porque é do projeto de Deus, é da vontade de Deus. Exato. Segundo motivo, expressar o amor de Deus por outra pessoa. Isso é interessante, né? Porque em Efésios vai dizer que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo foi tão grande que ele se entregou pela igreja, né? Que somos nós, cristãos. A capacidade de amar sobremaneira, de amar com o amor de Deus, né? A palavra ágape. Isso. No casamento você tem essa oportunidade, né? Essa responsabilidade. Porque quando a gente lê, a gente toma até como se diz a palavra, um baque, assim. Porque é algo de Deus mesmo. Porque, né? Muito forte, né? Muito forte. Muito profundo. Exato. Falar que vai conseguir amar alguém com o mesmo amor que Deus ama a igreja. É muito profundo, né? A palavra grega para amor, ágape, né? O amor de Deus, o amor perfeito, né? E no português nós só temos uma palavra para amor, mas no grego tem 4 ou mais. Então, o significado de amor é mais profundo que a nossa linguagem consegue traduzir, explicar. Nós traduzimos como amor, mas é o amor verdadeiro de Deus. Então, um motivo seria esse. Sim. Você vê que não tem nada a ver consigo, né? Não. É sobre você conseguir transmitir o amor de Deus a outra pessoa. Nós estamos falando agora sobre Deus, né? A vontade de Deus, o amor de Deus, porque nós acreditamos que o casamento é projeto de Deus. Sim. E esse é um dos motivos saudáveis, né? Saudáveis. Da pessoa Se casar. O terceiro ponto é expressar o amor pessoal por outra pessoa. Que aí entra os 4 tipos de amor no grego, né? Que você citou. Isso. Aí já não é mais demonstrar o amor ágape, né? Aí é demonstrar o seu próprio amor, né?
Sim. Afeição, seu carinho, né? Sua capacidade de amar, ser amado, né? O amor erótico também. Sim. Uma das palavras de amor em grego é eros, né? O amor erótico, o filéu, né? Sim. Que é a amizade. Então, um bom motivo é esse também, né? Esse talvez seja o primeiro motivo que as pessoas se casam, né? É. No mundo normal, né? Ah, eu amo fulano e vou se casar, vou me casar com ela. Esse amo é qual? Eu acho que entra nisso, né? Sim. Às vezes as pessoas elas não entendem a fundo o que é o amor e qual tipo ela tá sentindo ali. Sim. Tanto é que leva as pessoas, às vezes, a se casarem pelos motivos errados, né? Então, a pessoa precisa entender também isso aí, Sim. porque senão dá problema depois. É um motivo saudável, mas não é o principal, né? Precisa ter esse, mas e outros. Porque também isso é o que leva as pessoas a se separarem, né? Porque ela fala assim, o meu amor acabou. Então é esse amor que ela tá falando. Mas nós vimos que o primeiro motivo, o segundo, né, é o amor de Deus. Sim. A pergunta é, o amor de Deus acaba? Não. Né? O amor de Deus, ele só opera em situações boas? Basta olhar para a cruz. Não foi nada agradável, Talvez nem bom. mais situações difíceis, né? Do que, assim, de uma certa forma, nas boas. E às vezes a pessoa, dos tipos de amor que a gente falou é a questão do físico, né? Do eros, se eu não me engano. Sim. Então as pessoas, elas se casam por atração só, simplesmente, né? E precisa existir atração, Sim. né? Tem vários, até pregações aí no YouTube, na igreja, que realmente fala essa questão de você precisa se sentir atraído por outra pessoa, porque senão fica difícil, né? Você se casar, se acordar todo dia e não ter uma atração pela pessoa que você se casou. Mas esse não é o principal, nem o primeiro motivo para você se casar com alguém, né? 4. Satisfazer necessidades e desejos sexuais de uma forma santa. Esse é um bom motivo, né? Sim. Porque nós sabemos que o casamento é um ambiente perfeito, né? Para o relacionamento conjugal, sexual, né? Para pessoas cristãs, né? Para as pessoas cristãs, não cristãos também, né? Mas eu falo assim, no sentido de realmente você entender que você pode desfrutar plenamente dos seus desejos e vice-versa dentro do casamento. Porque fora, né, se você é cristão e talvez está vivendo já uma relação sexual, você tem o peso do pecado. Sim. Porque no casamento não existe. Você é pleno ali. Livre, né? Você é abençoado por Deus para, de fato, desfrutar, né? Também dentro do contexto do casamento somente, porque tem pessoas casadas também que vão buscar em outras formas que acabam cometendo adultério e essas também têm um peso do pecado, né? Então, há essas duas formas aí de pecar antes e depois, mas o momento ideal, perfeito, é no casamento, é onde um se entregou para o outro né, se entregou também, e os dois podem desfrutar das bênçãos de Deus, né? Sim, de uma forma santa. De uma forma santa. Então esse é um bom motivo, né? É o 4 aqui. Sim. O 5º, muito interessante, o desejo de começar uma família, né? É outro bom motivo para se casar. Sim. O que significa? Que família passa a ser você e a sua esposa, você e o seu cônjuge, né? Isso. Então você cria uma nova família onde pode vir a ter filhos, né? E até o livro vai falar também que um dos propósitos do casamento não é ter filhos, né? Eu achei isso muito interessante porque até no ambiente cristão a gente é educado dessa forma, né? Mas o propósito do casamento é maior do que isso. Por isso que é tão profundo às vezes, né? E por isso que é tão difícil, né? As pessoas falam mal de casamentos hoje em dia, né? Denigre a imagem do casamento, mas é porque é muito profundo, é sublime. Foi uma instituição criada por Deus, né? Antes do pecado. Exato. E uma coisa que você estava falando, eu estava pensando, é que como é importante a gente ter conhecimento, né? Igual a gente leu, a gente ainda tá lendo o livro, né? Mas a gente leu essas partes, porque tem coisas e tem esses pontos, né? Como ele falou, tem a parte 1 que tá lá no meu canal, Isso. é a questão dos 10
motivos não saudáveis, porque a gente não conhece. Tem motivos lá que a gente leu e que vocês vão ver que a gente não sabia, né? Tem outros que a gente já fazia assim, uma certa noção, mas tem outros que a gente lê e fala assim, nossa, isso aqui é um motivo não saudável, eu não sabia nem que existia esse motivo. Assim como existiam esses motivos saudáveis e que, por exemplo, você falou a questão de que ter filhos, por exemplo, não é o propósito principal ali do casamento. Então tem pessoas que têm esse peso mesmo, porque como você falou, a sociedade, os nossos familiares, eles impõem aquilo de tipo, você casou, você já tem que ter filho, né? Ai, você não vai ter filho? Quando você vai ter filho? É aquela pressão que todo mundo passa em todas as áreas da vida, né? Em cada área da nossa vida tem esse tipo de pressão. E quando a gente casa também. Então a pessoa, ela muitas das vezes ela não quer nem casar por causa disso. Porque existe essa pressão e ela não entende que o casamento, primeiro, é um propósito de Deus. Você pode desfrutar, né? Você pode fazer o outro feliz, né? Sim. E aproveitar o seu tempo. E depois você pode ter filhos, que aí também é uma bênção e tudo mais. Mas tudo no tempo certo. Sim. Exatamente. O sexto motivo saudável para se casar é o desejo de ter uma companhia. Né? Então a pessoa vai ter uma companhia. Deus criou para Adão uma companheira que lhe fosse idônea, né? Então a pessoa que vai estar com você, a pessoa que vai caminhar com você, você não precisa se sentir só, né? Sozinho, essa coisa, né? Então é um motivo genuíno também, né? Sim. Último motivo, compartilhar todas as coisas junto com a outra pessoa, né? Aprender a dividir, né? O que vai ali direto no ego, né, do ser humano, né? Sim. Porque o casamento, ele faz isso, você passa a pensar no outro também, né? Você tem que pensar no outro também, não só em você, não só nas suas necessidades, mas do outro. Você compartilha as coisas com o outro, sentimentos, ações, tudo. O casamento, ele ensina muito isso, né? Você Sim. casa e você tinha que pensar de uma certa forma mais em você, mais nas suas coisas, nos seus horários, nos seus momentos. E aí quando você casa, né, o propósito, ele muda ali, né? Ele precisa ser você colocar outra pessoa em primeiro lugar, né? No sentido das necessidades mesmo. E ele fala que é um bom motivo, por quê? Porque você pode compartilhar a sua tristeza também, né? Momentos de dificuldade. Sim. Compartilhar alegrias, né, etc. Aí fala vários exemplos, né, viagens, amigos. Então é um momento realmente de você ter uma companhia, né, compartilhar. Sim, é um momento que você não é mais namorado, né, que tem aquela limitação, até a gente falou da questão sexual, mas não só isso, né, de você simplesmente estar junto com a pessoa, você poder estar ali todo dia junto com a pessoa, poder ver o filme até a hora que você quiser. E você pode ter a companhia ali pra sair qualquer hora que você quiser. Vão ali, você tá junto com a pessoa, não tem aquela limitação mesmo quando vocês eram namorados, por exemplo, né? Interessante isso, né? Oitavo motivo, trabalhar juntos para atender as necessidades mútuas. Ele fala, o amor conjugal também provoca em um marido e uma esposa o desejo de atender a necessidade um do outro, né? Então é muito interessante que todos nós temos necessidades, né? Alimento, água, vestuário, abrigo, tal. A necessidade de paz com Deus e intimidade com Deus também. Então é aquela coisa, né? Que Eclesiastes fala, né? Que é mais fácil dois juntos do que um sozinho, né? Se tiver duas pessoas, uma aquece a outra, mas se tiver só uma, a pessoa pode morrer de frio, que o cordão de 3 dobras não se desfaz, né? Então é essa coisa de você ter apoio, né? Trabalhar junto, conquistar junto, os dois crescer juntos, né? Uma coisa que é interessante, que eu sempre pensei, até quando eu era solteira, era a questão de que Deus, ele está como uma forma de presenteando a outra pessoa. Então você precisa cuidar daquela pessoa, né? Aquela pessoa não é sua propriedade no sentido de eu mando na pessoa, eu faço. Não, a pessoa, Deus te confiou. Eu lembrei a palavra. Deus te confiou a vida do seu cônjuge, da pessoa que você casou. Então por isso que
é importante a gente saber essas questões de por que você está se casando, esses motivos estarem bem claros, né, quando a gente está se casando. E um bom motivo é esse, trabalhar, vocês dois vão trabalhar juntos, né? Exato. Você não vai estar mais só para atingir os objetivos, né? Os dois juntos, Sim. crescendo. O nono motivo que o autor lista aqui é maximizar o potencial de cada um. Aqui também vai muito no outro livro que a gente leu, né, sobre casamento, o significado do casamento, que ele fala, né, que o propósito principal é ajudar um ao outro na caminhada espiritual, a se desenvolver, né, a ser mais íntimo de Deus, a crescer, a explorar os seus dons e talentos, a colocar para fora, né, prosperar nesse sentido dos dons, né. Então no casamento tem esse ambiente que um pode auxiliar o outro, né, tipo assim, ei, você já estudou aí, né? Ei, vamos fazer isso aqui. Então, é esse ambiente seguro para que isso aconteça, né? Sim. Deus, ele... Se você acha que é uma pessoa que, Deus não te usa no casamento, Deus te usa bastante. E vai te usar bastante, porque, né, você sempre precisa estar ali colocando os pontos para outra pessoa entender. Claro que você vai estar ali, às vezes, para chamar uma atenção, mas para fazer a outra pessoa enxergar aquilo que Deus já disse sobre ela mesma, né? Sim. Às vezes a outra pessoa não tá enxergando e você, Deus, ele te dá essa missão, vamos dizer assim, de fazer o outro enxergar o que ele precisa, né? Aqui ele fala, os laços da união conjugal propiciam um ambiente ideal no qual maridos e esposas podem se esforçar para expressar seu pleno potencial pessoal, espiritual e profissional. Né? Engloba tudo, né? Engloba tudo. E o 10º motivo, entre o que a gente acabou de falar também, né, citando o livro do Timothy Keller, aperfeiçoar o crescimento espiritual. É um bom motivo para você se casar, né? Sim. Então, tipo assim, não precisa ser o mais espiritual de todos para se casar, né? Não. Nem o menos, mas o casamento ele pode te ajudar. Sim. A você orar mais, você buscar mais, você ter mais a intimidade, né? Coisas do tipo. E acaba que o casamento, ele te mostra o tipo de cristão que você precisa ser, né? Porque como você falou em um ponto, que eu me esqueci qual deles, que o marido precisa ser como Cristo para a esposa, né? Sim. Então, a esposa precisa ver isso no marido para que a vida dela, tanto espiritual, flua da maneira correta, vamos dizer assim. E a esposa, ela precisa estar submissa ao marido, né? Estar debaixo da mesma missão que ele, né? Submissão ali acompanhando, auxiliando. Então, acaba que o casamento, ele potencializa o tipo de cristão que a gente precisa ser, né? Um pro outro. Sim. Esses foram os 10 motivos saudáveis para se casar. Isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de conferir a primeira parte lá no canal da Lorena Santos. Vai tá tudo por aqui, né? Isso. E tudo certinho aqui embaixo. Tudo certinho. E muito obrigado por terem assistido até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.